Essa mulher desapareceu no Dia das Mães em 2020. Alguns anos depois, o seu corpo foi encontrado e isso mudou o rumo da investigação. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Em 2020, Suzanne Morfell tinha 49 anos e morava em Maysville, no Colorado. As pessoas que a conheciam a descreviam como alguém gentil, de que todos gostavam. Ela estava casada com Barry há 25 anos e tinha 2 filhas com ele. Seu marido tinha uma empresa de paisagismo e era bombeiro voluntário. Eles tinham uma boa vida. Na adolescência, ela foi diagnosticada com câncer no sistema linfático. Os tratamentos foram agressivos. Os médicos disseram que, devido ao seu corpo ter sofrido, provavelmente ela não conseguiria ter filhos no futuro. Mas anos depois, ela se tornou mãe de 2 filhas, frequentemente descritas como suas meninas milagrosas. Infelizmente, mais tarde, o câncer voltou. Outro diagnóstico, outra luta. E segundo os amigos, uma das partes mais difíceis não foi a doença em si, mas sim a forma como as pessoas a tratavam depois que souberam. Um de seus amigos disse: "O mais difícil não foi perder o cabelo. Foi o fato dos outros a tratarem de outra forma. Ela rezava para não perder o cabelo dessa vez, para que Barry e as meninas não a vissem desse jeito." No dia 10 de maio de 2020, Dia das Mães, Suzanne foi vista pela última vez na parte da manhã, andando de bicicleta. Mas isso não pôde ser provado. Não houve testemunhas, nenhuma foto, nenhum vizinho acenou. O passeio de bicicleta não foi um evento confirmado, foi apenas uma suposição. E essa suposição se tornou a base de toda a narrativa que se seguiu. Na parte da tarde, as 2 filhas de Suzanne, Mallory e Macy, estavam viajando no fim de semana e decidiram ligar para a mãe para dar Feliz Dia das Mães. Mas ela não atendeu o telefone. Com isso, ligaram para o pai. O Barry disse para as filhas não se preocuparem, porque provavelmente a mãe não estava em casa, provavelmente ela estava dando um passeio de bicicleta, algo que ela fazia com frequência. Só que ele não tinha certeza disso, porque naquele dia ele não estava em casa, ele estava em outra cidade, então ele apenas criou essa teoria, dando uma explicação ali para as filhas. Inicialmente, Barry disse à polícia que estava a cerca de 3 horas de distância, participando de um curso de treinamento para bombeiros. Mais tarde, a história dele mudou. Disse que, na verdade, estava fora da cidade a trabalho, fazendo paisagismo. Como Barry não podia verificar pessoalmente se Suzanne estava bem, pediu a um vizinho que fosse até a casa para ver se ela estava lá. Então, o vizinho foi lá, chegou na casa, percebeu que os 2 carros da família estavam na garagem, ele bateu na porta várias vezes, mas ninguém atendeu. O vizinho ligou de volta para Barry para atualizá-lo. Barry pediu então que ele verificasse se a bicicleta de Suzanne estava lá. O vizinho disse que ela sempre saía para andar de bicicleta aos domingos. O vizinho voltou e disse que realmente a bicicleta não estava na casa. E assim, sem mais nem menos, chegou-se a uma conclusão. Suzanne deveria ter saído para andar de bicicleta. Mais tarde naquele dia, Suzanne ainda não havia retornado. Foi então que o vizinho ligou para a polícia. Por volta das 5h46, o desaparecimento de Suzanne Morfell foi oficialmente relatado. O boletim de ocorrência afirmava que ela havia desaparecido após sair para um passeio de bicicleta. As buscas se concentraram nas ciclovias. Teorias se espalharam rapidamente, com muitas pessoas falando sobre um possível ataque animal. O público imaginava Suzanne sozinha em uma trilha, em vez de fazer uma pergunta mais básica primeiro. Ela chegou a sair de bicicleta? Assim que o desaparecimento dela foi relatado, iniciou-se uma busca na área, onde se acreditava que ela tinha ido andar de bicicleta. Naquela noite, os investigadores localizaram a bicicleta de Suzanne em uma ravina. Alguns dias depois, seu capacete foi encontrado nas proximidades. O que a polícia não fez foi anunciar isso imediatamente. Seu comunicado para a imprensa inicial foi vago. Não incluía uma descrição física de Suzanne,
não incluía detalhes sobre a bicicleta e não revelava que a bicicleta e o capacete haviam sido recuperados. A maioria dos detalhes foi mantido em segredo. Barry ofereceu rapidamente uma recompensa de $100 mil por informações que levassem ao paradeiro de Suzanne. Um amigo da família elevou a recompensa para 200 mil. Panfletos começaram a circular. O rosto de Suzanne estava por toda parte. E sem corpo, sem avistamentos confirmados e com pouquíssimas informações divulgadas, teorias surgiram. A primeira teoria era de um ataque animal. O próprio Barry levantou essa possibilidade desde o início. Alguns vizinhos acharam bem plausível, mas a polícia não. Os investigadores não encontraram qualquer evidência de ataque animal. Sem marcas de arrasto, sem sangue, nada que corroborasse a hipótese. Essa teoria foi descartada. Em seguida surgiu a hipótese de um acidente, que Suzanne poderia ter caído durante um passeio de bicicleta. Mas novamente as buscas não encontraram nada além da bicicleta e do capacete. Nenhum sinal da própria Suzanne, então a teoria mudou novamente. Barry começou a sugerir que Suzanne poderia ter sido sequestrada, possivelmente por alguém que ela conhecia. E essa se tornou a explicação com a qual ele parecia se sentir mais confortável. O que chamou a atenção não foram apenas as teorias, mas sim a forma como Barry lidou com a atenção. Em casos como esse, geralmente vemos os cônjuges sobrecarregados, exaustos, falando repetidamente com a mídia por desespero em busca de respostas. Mas Barry não fez isso. Em vez disso, divulgou um vídeo cuidadosamente editado de 25 segundos. E no vídeo não pareceu espontâneo, mas sim ensaiado. Suzanne, se alguém aí estiver ouvindo isso e estiver com você, por favor, faremos o que for possível para te trazer de volta. Nós te amamos. Sentimos sua falta. Suas filhas precisam de você. Eu farei o que for preciso para te ter de volta porque, querida, eu te amo. Eu quero você de volta demais. Please, we'll do whatever it takes to bring you back. We love you, we miss you, your girls need you. No questions asked. However much they want, I will do whatever it takes to get you back. Honey, I love you. I want you back so bad. Algumas coisas estranhas aconteceram no dia anterior ao desaparecimento de Suzanne. Na manhã do dia 9, Barry estava trabalhando com uma de suas funcionárias quando precisou sair. Ele disse que iria se encontrar com Suzanne. A funcionária disse que o comportamento de Barry naquele dia foi estranho. Ele parecia estressado. Não era ele mesmo. Durante toda a tarde e início da noite, Suzanne trocou mensagens com uma amiga próxima. Elas conversaram sobre o casamento de uma de suas filhas, que se aproximava. Uma conversa que parecia normal, mas por volta das 7 horas da noite, Suzanne parou de responder repentinamente. Por volta desse mesmo horário, o irmão de Suzanne, Andy, percebeu uma atividade estranha na conta dela no Facebook. Ao que parece, Suzanne enviou solicitações de amizades para homens aleatórios com quem Andy estudou no ensino médio. Isso era completamente atípico para ela. Na manhã do domingo, 10 de maio, de acordo com a primeira versão dos fatos contada por Barry, ele falou com Suzanne por volta das 5 horas da manhã e disse que iria trabalhar em Brownfield. Mais tarde, ele mudou a sua história. Disse que na verdade não falou com ela, que ela estava dormindo, que ele apenas lhe deu um beijo e saiu. Na quarta-feira, 14 de maio, o FBI se juntou à investigação. No dia seguinte, a polícia anunciou ter encontrado alguns pertences de Suzanne ao longo da rodovia. Também pediram aos moradores que olhassem quaisquer gravações de câmeras de segurança que tivessem da semana anterior. Qualquer coisa que pudesse ajudar no caso. Então, em 17 de maio, algo aconteceu que deixou todos perplexos. Houve uma atividade na conta do Facebook de Suzanne. Aparentemente, ela fez check-in em uma cidade. Naquele mesmo dia, Barry divulgou seu vídeo de 25 segundos, deixando claro que acreditava que sua esposa tinha sido sequestrada. Pouco tempo depois, Barry tornou-se suspeito perante a opinião pública. As autoridades não o nomearam publicamente como pessoa de interesse, mas a família de Suzanne deixou claro que acreditava que ele sabia mais do que estava dizendo. A polícia revistou a casa da família durante 11 dias. O que encontraram, se é que encontraram alguma coisa, nunca foi divulgado. Barry parou de falar com a imprensa. As buscas pareciam ter estagnado. Mas Andy, o irmão de Suzanne, não desistiu. Em setembro, ele organizou outra busca, dessa vez em uma propriedade à beira do rio,
onde Barry trabalhava em sua empresa de paisagismo. Cães farejadores foram utilizados, mas nada foi encontrado. Barry também permitiu que a polícia entrasse na propriedade da família mais uma vez. Novamente, nada foi encontrado. Em outubro de 2020, apenas 5 meses após o desaparecimento de Suzanne, a casa da família foi colocada à venda. Semanas se passaram, depois meses e por fim anos. Parecia que todos tinham seguido em frente. Os esforços de busca diminuíram. As linhas telefônicas para denúncias silenciaram. Suas filhas permaneceram em silêncio. E esse silêncio era ensurdecedor. Elas não falaram publicamente sobre a mãe. Não participaram das buscas junto com a família de Suzanne. Com o tempo, ficou claro que havia uma profunda ruptura. A família de Suzanne e a família de Barry não estavam mais do mesmo lado. Para a família de Suzanne, especialmente seu irmão Andy, ele nunca desistiu. Andy continuou organizando buscas, continuou se manifestando, continuou insistindo que Suzanne não havia simplesmente desaparecido. E então veio outra perda. O pai de Suzanne morreu após perder sua própria batalha contra o câncer. Ele faleceu sem jamais saber o que aconteceu com sua filha. Em maio de 2021, os investigadores finalmente agiram. Acreditavam ter encontrado o verdadeiro culpado. Barry Morphill foi preso em sua casa e acusado de homicídio em primeiro grau, além de diversas outras acusações relacionadas à morte presumida de Suzanne, incluindo a adulteração de provas. Naquele momento, Suzanne ainda não havia sido encontrada. Não havia corpo, mas os investigadores acreditavam ter o suficiente. A prisão foi baseada em uma extensa declaração juramentada que detalhava por que as autoridades acreditavam que Barry era o responsável pelo desaparecimento e morte de sua esposa. Essa declaração foi mantida em sigilo. Em 2022, quando o processo se aproximava da próxima etapa, a acusação desmoronou. Um juiz proibiu os promotores de convocar testemunhas-chave após repetidas falhas no cumprimento das regras de produção de provas. As provas não foram entregues corretamente. Prazos foram perdidos. Obrigações não foram cumpridas. E por causa dessas falhas processuais, não por falta de suspeita, o caso foi arquivado. As acusações foram arquivadas sem prejuízo. Isso significa que o caso não estava encerrado. Significava que os promotores poderiam apresentar novas acusações se e quando novas provas surgissem. Então, em setembro de 2023, mais de 3 anos após o seu desaparecimento, Suzanne foi encontrada. Os restos mortais de Suzanne Morphill foram descobertos em uma área remota no Colorado. Então a história de que ela tinha saído de bicicleta desmoronou. Não era perto da ciclovia, não era perto da casa dela, não era perto de onde as buscas se concentraram naqueles primeiros dias. E não era compatível com o acidente. Ela estava muito distante de todas as teorias iniciais. Muito distante da narrativa de que havia sido divulgado ao público antes mesmo dos fatos serem estabelecidos. Seu corpo foi encontrado perto da cidade de Moffat, a quase 1 hora de onde ela morava. De acordo com o laudo da autópsia, tratou-se de um homicídio por meios não especificados, devido à intoxicação por 3 tipos de tranquilizantes. Não foi hipotermia, não foi um ataque de animal. Suzanne não morreu em uma trilha de bicicleta. Com base no estado do corpo, o antropólogo forense teorizou que o corpo provavelmente se decompôs em outro lugar antes de ser movido para o local onde foi encontrado. Portanto, o corpo não esteve sempre no mesmo lugar. Ele foi movido para lá após a decomposição. Pouco depois da identificação de Suzanne, Barry Morphill foi preso novamente e acusado de seu assassinato. Os promotores disseram que os primeiros depoimentos que Barry deu à polícia, ele descreveu seu casamento como sólido, disse que as coisas estavam bem, que eles eram felizes, que não havia nada de errado. Segundo os promotores, essa versão dos fatos não coincidia. Os investigadores afirmam que as declarações de Barry sobre o estado do seu casamento contradiziam os relatos das testemunhas e as provas que descobriram posteriormente. Nas semanas e meses que antecederam seu desaparecimento, Suzanne contou a pessoas que estavam infelizes. Ela teria discutido a possibilidade de terminar o casamento e falou sobre planos de divórcio com pelo menos uma de suas amigas. E ela disse isso a Barry. Os investigadores afirmam ter encontrado uma captura de tela salva no celular dele. A imagem mostrava uma mensagem de texto de Suzanne, do dia 6 de maio, 4 dias antes dela desaparecer.
A mensagem dizia em parte: chega, não me interessa o que você anda fazendo ou tem feito nos últimos anos. Precisamos resolver isso de forma civilizada. Mas havia mais. Antes de se mudar para o Colorado em 2018, Barry tinha uma fazenda de cervos em Indiana. Como parte desse trabalho, ele usava uma mistura de tranquilizantes para sedar e transportar os animais. De acordo com os investigadores, Barry admitiu que continuou usando os tranquilizantes depois de se mudar para o Colorado, inclusive em abril de 2020, para tranquilizar um cervo em sua propriedade. Os mesmos tranquilizantes foram encontrados no corpo de Suzanne. Barry se declarou inocente de todas as acusações, e as filhas ficaram ao lado do pai. O julgamento de Barry está marcado para julho de 2027. Durante muito tempo, a polícia não sabia o que tinha acontecido com ela. Mas agora os promotores têm certeza de que ela foi vítima do marido, principalmente por causa daquela parte dos tranquilizantes, que era o mesmo que ele utilizava nos cervos, que foi encontrado no corpo dela. Esse caso ainda não foi resolvido, só terá um fim no ano que vem, mas mesmo assim a gente imagina que o Barry será considerado culpado. Vamos ver o que será apresentado no julgamento e assim que tiver novas informações, eu conto aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.